Bom dia, alunos queridos. Hoje a gente vai falar sobre congruência de triângulos. Então, quando que dois triângulos são congruentes? Dois triângulos são congruentes quando eles têm exatamente as mesmas medidas. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos imaginar que o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. O ângulo B, a mesma medida de E. O ângulo C, a mesma medida de F. O lado A igual a D, o lado B com a mesma medida de E o lado C com a mesma medida de F. Se acontecer essas 6 igualdades, a gente pode afirmar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. É muito importante que você observe essa ordem aqui, ó. O ângulo A é igual a D, o B é igual a E e o C é igual ao F, na hora que você vai escrever a congruência. O primeiro triângulo você escreve em qualquer ordem. O segundo triângulo obedece os ângulos de mesma medida que o primeiro. Mas é muita coisa para ver. São 6 igualdades. Então, existe uma forma de reduzir esse trabalho, que são os casos de congruência, né? O primeiro caso é esse aqui, ó. É o LAL, lado, ângulo, lado, né? Lado, ângulo, lado. Dois triângulos têm dois lados, respectivamente, com a mesma medida, e os ângulos que ficam entre eles de mesma medida. Nesse caso, a gente pode falar que os triângulos são congruentes, sem precisar observar 6 igualdades, apenas 3. Um outro caso é esse aqui, ângulo, lado, ângulo. Os triângulos têm dois ângulos respectivamente congruentes e os lados que ficam entre eles de mesma medida. Dessa forma, a gente pode garantir a congruência dos triângulos. Uma outra maneira é o caso LLL. Os lados são respectivamente congruentes. Aí a gente tem também o caso LAAO. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lados com a mesma medida, um ângulo adjacente ao lado com a mesma medida e um ângulo oposto ao lado com a mesma medida. Por isso que é lado, ângulo e ângulo oposto. Caso HC é um caso específico de triângulo retângulo. Se dois triângulos retângulos têm hipotenusas de mesma medida e um cateto e um par de catetos de mesma medida, eles são congruentes. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver um exercício usando congruência de triângulo. A gente vai provar um fato que inclusive a gente já usou durante o ano, mas vamos deixar isso provado para vocês. Ó. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Ele quer que eu prove essa afirmação. Então vamos lá. Vamos começar com um triângulo isósceles, né? Supondo que AB seja igual a C. Eu quero provar que esse ângulo alfa tem a mesma medida desse ângulo beta. Para isso, a gente faz assim, ó. Primeiro passo, traça a mediana AM. Então você vem aqui e desenha a mediana AM. Depois você sabe que o lado AB é igual ao lado AC, porque foi dado, né? O triângulo é isósceles, então a gente está supondo que AB seja igual a C. BM é igual a CM, porque M é ponto médio de BC. E AM é um lado comum. Diante dessas 3 observações, a gente conclui que os triângulos ABM e ACM são congruentes, pelo caso LLL. Portanto, prova-se que alfa é igual a beta. Então, é uma regra importante, vocês já devem ter usado muitas vezes, diz que num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Agora a gente vai para o problema número 1, que é só para cada par de triângulo dizer qual é o caso de congruência que está valendo. Observando aqui o primeiro triângulo, a gente nota que nós temos um lado, um ângulo adjacente ao lado e o ângulo oposto ao lado, né? 6, 80, 60, 6, 80, 60.
Portanto, o que está mandando aqui é o caso LAO. Nessa letra B, a gente tem ângulo, lado e ângulo. Ó. Dois ângulos, respectivamente congruentes, e o lado que fica entre eles. Então, obviamente, aqui é a letra B. A letra B é o caso ALA. Na letra C, a gente pode notar que não existe nenhum caso de congruência justificando isso. Então, os triângulos não são congruentes. E o exercício 2, pessoal, a resposta correta é a letra A. Verifiquem, por favor. Um abraço a todos.